Olá e bem-vindos a esta análise. Hoje vamos mergulhar na gestão da memória em Linux. Vamos focar-nos num ponto-chave, a memória swap. Olá, sim, a swap ou memória virtual, como também é conhecida. As fontes que temos detalham o que é, como funciona e as duas formas principais de a pôr a funcionar. Partição dedicada ou um fecheiro swap. Exato. Duas abordagens com as suas nuances. O nosso objetivo aqui é, desmistificar isto um bocado e perceber o impacto real no dia-a-dia do sistema. Pronto, vamos a isto. Para começar mesmo do início, o que é, afinal, a memória swap? Como é que ela joga com a RAM? É sim, a swap é, na essência, uma extensão da memória RAM física. Pensa nela como um apoio. Um apoio? Como assim? Quando a RAM começa a ficar muito cheia, o Linux olha para o que está lá e pensa: ok, o que é que não está a ser usado agora mesmo? E essas partes menos usadas, as páginas de memória, ele move-as para a swap. Normalmente a swap fica no disco rígido ou SSD. Ah, percebo. Então é tipo arrumar coisas menos urgentes numa arrecadação para libertar espaço na sala principal, que seria a RAM? Precisamente, é uma ótima analogia. Liberta RAM para as coisas que estão mesmo ativas, para os processos que precisam de velocidade. E claro, quando aqueles dados arrumados na swap são precisos outra vez, Trazem-se de volta para a RAM? exato, o sistema vai buscá-los à swap e trá-los de volta para a RAM. É esta troca constante que lhe dá o nome, memória de troca ou virtual. Percebido? É uma gestão de recursos bastante inteligente, na verdade. E como é que se implementa isto? As fontes falam da partição e do fecheiro. A partição é a forma mais clássica. Podemos dizer que sim. A partição swap é um bocado de disco dedicado só para isto. Geralmente cria-se durante a instalação do Linux. Tem um tipo específico, tipo 82. Depois usa-se um comando, o mkswap, para a preparar. Certo, para a formatar para swap. Isso. E depois outro comando, o swap-on, para dizer ao sistema: ok, podes começar a usar isto. A grande vantagem é que o kernel acede-lhe de forma muito direta. É otimizado. Ok, lembro-me de ver isso nas opções de instalação. Uma fatia do disco só para swap. Mas, e se não quisermos mexer nas partições depois? Ou se não tivermos espaço? É aí que entra o fecheiro swap. Precisamente, o fecheiro swap dá essa flexibilidade toda. Basicamente, crias um fecheiro. Defines um tamanho, por exemplo, com o comando dd. Num sistema de fecheiros que já exista, tipo EST4 ou assim. Exatamente. Podes pô-lo numa partição normal, formatada com IST4, XFS, até noutras. Depois, os passos são parecidos. Usas o mkswap no fecheiro e o swap-on para o ativar. E aqui é que a coisa fica interessante, parece-me. Qual escolher? Partição ou fecheiro? Quais são os prós e contras a sério? Olha, é o clássico dilema, performance versus flexibilidade. A partição swap, regra geral, é mais rápida, Mais rápida porquê? por ser dedicada. Sim, porque o acesso do kernel é mais direto, mais cru. Não tem de passar pela camada do sistema de fecheiros que gera fecheiros normais. É um caminho mais curto. As fontes até sugerem que é melhor para sistemas com pouca RAM, falam em menos de 512 MB, ou se sabes que vais usar muita swap. Ok, faz sentido. E o fecheiro? O fecheiro ganha na conveniência. É muito mais fácil criar um fecheiro ou aumentar ou diminuir o seu tamanho do que andar a mexer em partições, que é sempre mais delicado. Claro, redimensionar partições pode ser chato. Pois, mas tem um senão. O fecheiro swap só está disponível depois do sistema de fecheiros onde ele mora ser montado. No arranque. Sim, se tens um sistema com muito pouca RAM, que precisa da swap logo no início do arranque, isso pode ser um problema. A partição está lá, pronta mais cedo. Percebo. Acesso direto versus gestão mais fácil. É uma troca. E existe forma de afinar isto? Tipo, dizer ao sistema para usar mais ou menos a swap? Boa pergunta. Sim, existe. Há um parâmetro no kernel chamado vm.swappiness. Swappiness? Sim, é um número que podes ajustar. Basicamente, diz ao Linux quão agressivo ele deve ser a mover coisas da RAM para a swap. Mais alto, usa mais swap. Mais baixo, tenta manter mais na RAM. Dá para ajustar fino. Interessante esse controle. E se eu tiver, sei lá, um SSD rápido e um disco mais lento? Posso usar os dois para swap? Combinar as coisas? Falaste em prioridades, acho eu? Sim, podes perfeitamente. Podes ter uma partição swap no SSD e um fecheiro swap no disco rígido, por exemplo. O comando swap-on tem uma opção "-p" para definir a prioridade.
Dás um número a cada área de swap. E o sistema usa primeiro a que tiver maior prioridade. Exatamente, números mais altos têm maior prioridade. Assim, podes garantir que a swap no SSD mais rápido é usada primeiro. Só quando essa encher é que passa para a do disco mais lento. Bem pensado. Muito útil para otimizar. As fontes também falavam de uma nota histórica sobre limites de tamanho. Isso ainda é relevante? Hoje em dia, não muito. É mais uma curiosidade histórica. Kernels muito antigos, antes da versão 2.0, tinham um limite de 128 MB para as partições swap. Só 128 MB? Uau! Pois. Mas os kernels mais recentes introduziram um formato novo, a versão 1, V1, que já não tem essa limitação. E o V1 é o padrão agora. Só se fosses ressuscitar uma máquina mesmo muito antiga, é que talvez tivesses de reformatar a swap com MKSwap-V1. Mas para sistemas modernos, esquece. Ok, esclarecido. Fica claro que a maneira como configuramos a swap não é só um detalhe técnico. Afeta mesmo a performance, a experiência de uso. Sem dúvida. A escolha entre partição e fecheiro, ajustar o swappiness, definir prioridades, são tudo ferramentas. Permitem otimizar o sistema para o que ele vai fazer, seja um servidor, um desktop, o que for. Bem, fica então aqui uma questão no ar, talvez para pensarmos. Com o hardware a ficar cada vez mais potente, com os gigabytes e gigabytes de RAM, qual será o futuro da swap? Boa pergunta. Continuará a ser esta rede de segurança essencial ou vai tornar-se, aos poucos, menos importante? Fica a reflexão.